Existem algumas pessoas que têm um tipo de sonho que são recorrentes a ela. São sonhos que dentro de um mesmo tema, eles se repetem. E esses sonhos, eles sem dúvida têm significado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. José teve sonhos repetitivos e por causa desses sonhos que eles tinham e porque os seus familiares entenderam a interpretação, é que aconteceu todos os problemas na vida dele. Então eu quero que você venha comigo para Gênesis 37, a gente vai começar no versículo 5 até o 11 e depois nós vamos pular para o versículo 20. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Esse texto aqui tem alguns princípios que estão subentendidos através desses versículos. No versículo 10, fica claro que aonde está falando aqui que houve a interpretação, né? Iríamos todos então, eu, a mãe dos teus irmãos e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? Você entende que a interpretação, eu sempre falo isso, a interpretação do sonho está atrelada à realidade daquele que sonha. Então você é a melhor pessoa para interpretar os seus sonhos. Veja que que José teve um sonho simbólico, mas o seu pai e os seus irmãos já entenderam qual era o significado desse sonho, porque isso fazia parte da realidade deles. E o que isso quer dizer? Então aqui está subentendido que embora a interpretação do sonho seja um dom, qualquer pessoa que se expor ou que se esforçar um pouquinho é capaz de entender o significado dos sonhos. Então a interpretação de sonhos é para qualquer um que se propõe a meditar, a estudar e a buscar a sua interpretação. Aqui nessa passagem nos foi contado apenas 2 sonhos que José teve. Mas nas entrelinhas aqui está mostrando que José tinha muitos sonhos, que ele era um sonhador. E você veja que esses 2 sonhos que a Bíblia nos contou, embora eles sejam sonhos com elementos diferentes, o tema é o mesmo. Então, esses sonhos aqui eles se encaixam na categoria de sonhos que se repetem. Muitos de nós têm sonhos que se repetem. E qual é a fonte desse sonho? Então, a gente vai falar de pelo menos três fontes desses sonhos e sobre os seus significados. Alguns desses sonhos repetitivos são causados por nós mesmos. São reflexo, uma reação do nosso organismo a traumas, a pensamentos, a emoções que nós vivemos. Entenda assim, que cada sentimento, cada pensamento, ele provoca no nosso corpo uma reação química. E essa reação química, ela precisa descarregar da nossa mente, é como se ela fosse uma toxina. E essa toxina precisa ser descarregada da nossa vida, da nossa mente. E uma forma da gente descarregar essa química que ficou exposta no nosso organismo são através dos sonhos. Então, uma pessoa que tenha emoções constantes com relação a um sentimento, a um tema, é normal que ela tenha sonhos repetitivos. Acontece que esses sonhos estão sendo causados pela própria pessoa, pelas emoções, pelos pensamentos, ou como eu disse, por um trauma. Às vezes a mente fica como que presa numa situação, em algum trauma que a pessoa viveu, e ela continua vivendo esse trauma na sua mente através dos sonhos. Então, sonhos que se repetem podem ser causados pela própria pessoa, pela pessoa que sonhou. Então, eles podem ser causados pela própria pessoa e são reflexos das suas experiências, das suas emoções. Não são sonhos proféticos, mas são sonhos que estão revelando aquilo que vai na nossa alma, nossas emoções, a nossa mente e os nossos sentimentos. Mas antes da gente continuar nesse tema, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like
o seu dislike. Caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Um dos sonhos repetitivos que são muito comum, vamos dizer que uma pessoa ela tem um desejo de ser, vamos dizer, bailarina. Então ela mantém esses pensamentos e toda essa química que envolve esse desejo, esse objetivo que ela quer conquistar. Então isso vai popular a mente da pessoa e dessa forma isso vai acarretar através dos sonhos dela. Então através dessa emoção, desse desejo, vamos dizer que o exemplo que a gente está usando é a pessoa ser uma bailarina, ela vai ter sonhos repetitivos refletindo essa vontade, esse desejo dela, aonde ela está dançando, aonde ela está treinando, de alguma forma envolvendo ela nesse contexto do balé, de ser bailarina. Mas veja que na verdade esse sonho nada mais do que foi causado por ela mesma, pelas suas emoções, por aquilo que ela deseja. Outro sonho, também causado por nós, e que é algo muito comum, e isso vem especial falando para os pais. Crianças pequenas, geralmente entre 4, 6, 8, talvez até uns 10 anos, elas têm muito medo de perder os pais. Isso é algo comum em crianças, mais ou menos nessa faixa etária. Então elas têm tanto medo de perder os pais, que é até normal que muitas vezes durante a noite ela levante e vá até o quarto dos pais para ver se eles estão respirando. É um medo comum de algumas crianças. Então elas têm uma série de sonhos repetitivos, onde elas perdem os pais, onde os pais de alguma forma morrem, vêm a falecer, ou então ela se perde dos pais. Esse tipo de sonho é algo normal, ou assim, algo comum em crianças nessa idade. Então, se o seu filho tem sonhos recorrentes com esse tema, onde você morre, onde ele está perdido, onde ele não sabe onde você está, isso é parte do medo, da ansiedade da criança. E embora não seja um sonho profético, é um sonho que requer a sua atenção, porque de alguma forma isso está atingindo, isso está marcando as emoções do seu filho, e você precisa orar com ele, fazer com que ele entenda que o provedor, que o auxiliador dele é Deus e que Deus cuida da sua família, que ele não precisa se preocupar. Ainda dentro desse mesmo tema, também é muito comum que os pais tenham pesadelos com os filhos. Isso também é algo que se repete de uma maneira muito comum. Pais sonham que estão perdendo os filhos, que acontece alguma coisa ruim para eles, que eles não conseguem protegê-los. Isso também é um reflexo do subconsciente dos pais, onde nos seus sonhos eles têm de forma repetitiva a imagem de que alguma coisa está acontecendo com o filho deles e eles não conseguem socorrê-los, ajudá-los, ou então eles estão sempre perdidos. Então, a princípio, isso é reflexo das emoções, do medo, da ansiedade, desse instinto de proteção que vem intrínseco no ser humano de cuidar da sua cria, de cuidar dos seus filhos. Então, se você tem sonhos recorrentes com esses temas, você deve prestar atenção. Na verdade, qualquer sonho recorrente, a primeira coisa que você precisa analisar é se de alguma forma ele está atrelado às suas emoções. Isso pode até ser de maneira inconsciente, como eu usei esses dois temas da criança com os pais falecendo ou dos pais sonhando com os filhos, que algo acontece com eles. Isso é algo muito comum. Então, mas entenda assim, o fato desse tipo de tema e desse tipo de sonho repetitivo ser comum não quer dizer que ele seja normal. De alguma forma, esse sonho está afetando a sua alma, afetando a sua mente e você precisa tomar uma ação. Na verdade, todo sonho repetitivo, ele requer que você tome uma ação. Deus está te mostrando, seja Deus, as suas emoções ou até mesmo o inimigo, está te mostrando alguma coisa que de alguma forma vai afetar a sua vida. E você precisa tomar ação para que esses sonhos repetitivos, de alguma maneira, se for de Deus, eles venham a se cumprir, se for algo profético, ou se for da sua alma, da sua razão, ou do inimigo, que eles não venham a se cumprir. Então entenda que todo sonho repetitivo, ele requer de você ou da pessoa que tem esses sonhos uma ação. E o que acontece se você simplesmente ficar dominado por esse medo ou pelas emoções causadas por esses sonhos repetitivos? Isso eu estou falando quando são sonhos negativos. Se você tem sonhos e esses sonhos são causados por você e de alguma forma esses sonhos te deixam debilitado, te deixam sensibilizado, com o tempo é possível que o inimigo se aposse desses sonhos e passe a usar deles para se atormentar, para te atormentar. A princípio, a origem desse sonho foi você mesmo, aquilo que de alguma forma está no seu subconsciente ou, como eu falei, que trouxe as reações químicas. Mas é possível
que, como isso de alguma forma te afeta, o inimigo passe a usar isso para te atormentar. E é por isso que é muito importante que você tenha uma ação, que você de alguma forma tome uma postura, tome uma atitude para encerrar essa influência sobre a sua vida. Isso você tem que fazer com a ajuda de Deus. Então, esses sonhos, que são reflexos dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, a princípio, pode ser que eles não tenham nenhum mal. Uma moça, uma pessoa, um rapaz que deseje muito se casar e entretenha pensamentos com relação a isso. Então é normal que esse desejo, esses pensamentos, eles se reflitam em sonhos. E você passa a ter sonhos repetitivos com esse tema que está no teu coração, que é um desejo seu. A princípio isso não tem problema nenhum. O que acontece é que a pessoa precisa entender que entre a expectativa e a realidade existe uma grande diferença. Então o que não pode é que a pessoa tenha expectativas tão altas ou tão específicas que quando chega esse momento na realidade, ela fique frustrada. Porque uma coisa é na nossa imaginação, onde tudo é perfeito. Mas na realidade, na vida real, a gente precisa fazer certos ajustes. E se a pessoa estiver tão obcecada ou obstinada dentro desse desejo, dessa ansiedade, que não consiga adaptar isso dentro da sua realidade, então isso passa a ser um problema. Então tome cuidado até com aquilo que você deseja e que a princípio pode parecer algo que seja inocente. Tem um entendimento de que tudo que tudo vai depender do seu nível de extremismo, do seu nível de envolvimento e que você deve sempre buscar a palavra final em Deus e que uma coisa é aquilo que a gente deseja e outra coisa é aquilo que a gente pode, tem capacidade de fazer e ainda tem aquele plano perfeito de Deus para a nossa vida. E dentro disso a gente precisa, com as nossas emoções e com a nossa razão, a gente precisa pesar e administrar tudo isso. O nosso cérebro, ele não distingue ficção de realidade. Isso então, muitas vezes, mesmo que os sonhos sejam causados por nós mesmos, as emoções que a gente vive nos sonhos, elas são tão reais que muitas vezes a gente confunde o nosso sonho, que são reflexos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, com sonhos proféticos. Isso porque as emoções e a força, a realidade desse sonho, ela é tão forte, ela é tão real, que parece realmente que está tendo uma mensagem. E é possível sim que seja uma mensagem, que muitas vezes sonhos repetitivos são dados pelo inimigo para nos atormentar. Como eu falei, sonhos repetitivos, seja qual for a sua origem, eles requerem uma ação. O nosso combate a esse problema, a esse sonho repetitivo, ele precisa ser intencional. Porque o que acontece? Com o tempo, se a gente fica muito preso ou muito conectado, muito atado a esses sonhos, a gente passa a ficar escravizado nas nossas emoções, a ponto de nós sermos subjugados, de nós sermos congelados dentro de uma situação. Porque, na verdade, aquilo que acontece no nosso sonho, ele, de alguma forma, na nossa mente, ele é a nossa realidade. E muitas vezes o inimigo ele quer sequestrar a nossa razão e a nossa mente, nos fazendo acreditar, através desses sonhos repetitivos dados por ele, que nós somos vítimas e que nós somos apenas bonecos nas suas mãos. Mas isso não é verdade. Em Cristo todo o poder e toda a autoridade nos foi dada. Mas se você, e o inimigo é muito perspicaz, ele entende toda a psicologia atrás desses sonhos e das emoções causadas em nós. Então se você tem esses sonhos repetitivos, que vamos dizer que sejam dados pelo maligno, se você não tomar uma ação para acabar, para dissipar esses sonhos, eles vão passar a dominar, você vai passar a ser vítima desses sonhos e o inimigo vai conseguir te atormentar. E você sabe que o medo te congela. Uma pessoa com medo ela é incapaz de sair do lugar, de tomar atitudes e principalmente de crescer. Esses sonhos, eles querem te pedir que o plano de Deus opere na nossa vida. Porque uma pessoa insegura, uma pessoa com medo, uma pessoa acuada, ela não está pronta para viver o plano de Deus, para ser abençoado e para abençoar outras vidas. Então, sonhos repetitivos, eles sempre requerem uma ação e eles precisam que você dê atenção especial, porque você não pode se aceitar, se subjugada, ser escravizada por esses sonhos, sejam eles da fonte do inimigo ou sejam eles você mesmo o causador desses sonhos repetitivos. Porque se de alguma forma estão te prejudicando, você é a pessoa com poder e autoridade em Cristo para acabar com isso. Eu já contei várias vezes aqui no canal que eu cresci sendo vítima desses sonhos recorrentes e eram sonhos dados pelo inimigo. Todo o contexto demonstra isso.
que eram sonhos que o inimigo vinha querendo me morder. Nos meus sonhos eram repetitivos e era sempre um cachorro preto. Ele vinha para me morder e ele queria de alguma forma me atingir. E eu sofria batalhas espirituais e isso foi da minha infância até os meus 18 anos, quando esse sonho acabou. Então, na verdade, o que acontece? Nessa época eu não tinha maturidade e eu não tinha conhecimento, não sabia realmente como lidar com aquilo. O que acontece é que quando isso passa a existir na nossa vida, essa ação que a gente precisa ter de lidar com isso é encher a nossa mente, não deixar que o medo, não deixar que essa informação passada a nós através do sonho, do pesadelo, ela nos infeste, nos infeccione. O que a gente precisa fazer? Nessa batalha consciente, a gente precisa ler a escritura, orar e encher a nossa mente até que isso entenda na nossa razão e no nosso coração da realidade de Cristo, da realidade do poder de Deus e da realidade de quem nós somos em Cristo. A gente precisa encher nossa mente de passagens bíblicas e do conhecimento de quem é Jesus e de quem nós somos em Cristo e que todo poder e toda habilidade nos foi dada para vencer e superar essas situações. E que no nome de Jesus nada é maior e nada pode se render a esse nome. Mas para isso nós precisamos tomar autoridade dentro disso, dentro dessa realidade. E para isso a gente precisa reescrever essas informações negativas com a palavra de Deus, com o poder de Deus, enchendo toda a nossa razão, toda a nossa alma e todo o nosso espírito dessa palavra que é verdadeira e que não mente, e que veio para nos abençoar. Então é essa luta, esse processo de reverter, de terminar com esses sonhos recorrentes que nos atormentam, é assim, de maneira consciente, reescrever essa verdade, essa realidade de quem é Deus e de quem nós somos em Cristo, e com isso vencer e acabar com esses pesadelos ou com esses sonhos recorrentes. Então entenda que esses sonhos, mesmo que eles sejam causados por nós mesmos, eles têm atrelado a eles emoções, e eles têm atrelado a eles mensagens, traumas, coisas que falam sobre nós, até mesmo do nosso subconsciente. Então analise, leve esses sonhos, ainda que eles não sejam sonhos dados pelo inimigo, mas que sejam reflexo das suas emoções, leve esses sonhos a Deus, peça que Deus revele o que está acontecendo contigo e o que precisa ser tratado, o que precisa ser curado em você. Isso só Deus, que te conhece da maneira mais profunda, vai ser capaz de te dizer. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre pesadelos e te dando alguns conselhos para como você se livrar deles. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero abrir um parênteses aqui para pessoas que têm sonhos recorrentes dados pelo maligno. É muito provável que essa pessoa ou essas pessoas que têm pesadelos recorrentes e que esses pesadelos são dados pelo maligno sejam pessoas que têm um dom profético. Isso porque um dos primeiros canais que Deus usa para se comunicar com as pessoas que têm dom profético é através dos sonhos. Como de alguma maneira o inimigo ele entende que essas pessoas são marcadas, de alguma forma o que ele vai tentar fazer é atrapalhar esse canal. Ou seja, colocar esses sonhos repetitivos de maneira a te atormentar, a que você fique tão assustada e tão escravizada por esse medo, a ponto da pessoa ter medo ou não querer mais sonhar. Muitas pessoas chegam até a pedir para Deus para fechar esse canal, porque os pesadelos são tantos que a pessoa não consegue lidar com aquilo. Se você é uma dessas pessoas que tem tanto pesadelo e que não consegue lidar com isso, provavelmente você é uma pessoa que tenha fortes dons proféticos e o inimigo está querendo fechar esse canal entre você e Deus. Então tenha isso em mente. Geralmente pessoas com dons proféticos desde muito pequena, desde crianças, elas têm esses pesadelos recorrentes, esses sonhos que de alguma forma resgatam a nossa mente, a nossa razão, as nossas emoções, nos tirando da presença de Deus, ou nos tirando a paz, de forma que a gente não consiga muitas vezes enxergar o poder e a grandeza de Deus. O inimigo, na verdade, quer nos anular, de forma que a gente imagine, ou que a gente acredite que o poder dele é muito maior que o poder de Deus. Pessoas com dons proféticos são pessoas muito usadas na mão de Deus para abençoar um ambiente, para abençoar as pessoas e para ajudar o próximo a crescer. E se tem alguma coisa que o inimigo não quer, é que a gente ande no nosso chamado. Principalmente quando esse chamado está em função de outras pessoas. Então,
Se você tem pesadelos recorrentes dado pelo inimigo, considere o fato de que provavelmente você é uma pessoa marcada por Deus com dons proféticos. E quando nós temos sonhos repetitivos, e esses sonhos são sonhos proféticos, sonhos dados por Deus, geralmente esses sonhos eles vão apontar para o nosso chamado. É Deus impregnando o nosso espírito para um momento, para um propósito do qual Ele nos levantou. Existe um bem maior, um momento, uma situação ou algo que Deus queira que a gente faça. Então, através desses sonhos repetitivos, Deus vai dando dicas, vai dando peças para a gente montar um quebra-cabeça de qual é o nosso chamado, de qual é o momento, de qual é a vontade dele. No caso desses sonhos proféticos que são repetitivos, é comum que você entenda apenas parte desse sonho ou que você vá entendendo ele de maneira gradual. A interpretação ela não venha toda de uma vez só. Eu tenho, por exemplo, uns sonhos repetitivos há anos, onde eu estou num lugar específico da minha cidade, num prédio específico, num ambiente que eu conheço o bairro, eu conheço a rua, mas eu não conheço esse prédio, esse lugar que Deus sempre me mostra em sonho. Então, com o tempo, eu fui entendendo, Deus foi me dando peças do objetivo, do que Ele quer me mostrar com esses sonhos repetitivos. Mas até hoje eu não tenho o total entendimento do que exatamente Deus tem me mostrado. Então, eu juntando as peças, Deus já me mostrou que esse sonho repetitivo é para um tempo, é para um propósito e é para um lugar específico. Mas eu confesso que eu não tenho o plano todo. Eu não tenho o entendimento total de qual é o plano, qual é o objetivo de Deus. Esses sonhos proféticos Deus vai te dando para que você possa se encaminhar e se preparar para esse propósito, para isso que Ele está te mostrando. Conforme eu falei, todo sonho repetitivo, ele exige de nós um engajamento, uma ação. Se é algo negativo, a gente tem que bloquear isso. Mas se é algo positivo, algo profético, algo dado por Deus a nós, Deus está colocando no nosso espírito essa sementinha e vai, através desses sonhos repetitivos, aguando essa sementinha para que ela cresça e que a gente, junto com Deus, possa trabalhar, possa caminhar nesse propósito. Então, aquilo que Deus está mostrando, Ele vai exigir de nós uma ação. Vamos dizer que você sempre tenha sonhos proféticos com um lugar, com uma nação ou com nações. O que isso vai exigir de você? Talvez que você aprenda um idioma, ou que você conheça uma cultura, que você entenda como as coisas funcionam naquele lugar. Muito mais do que isso, eu sempre falo sobre isso, você sempre deve começar conhecendo as Escrituras, porque se você quer ser usado por Deus, não tem como uma pessoa ser usada por Deus, uma pessoa que não conhece as Escrituras, ou conhece as Escrituras apenas no nível muito raso. Uma pessoa que quer ser usada de maneira profunda e com níveis de interpretação e profundidade, ser usada de uma maneira poderosa, ela tem que ser uma pessoa que conhece verdadeiramente as Escrituras e não a nível só de história, do que a palavra diz, mas a nível de revelação. Porque conforme for o teu chamado, o Espírito Santo ele vai ministrar o significado de uma passagem para você. E veja, alguém que tem um dom pastoral, um dom de ensino, um dom evangelístico, ou para mim que tem o dom profético, o dom de interpretação de sonhos, uma mesma passagem vai ter aspectos diferentes apontados e ministrados por Deus a nós. Então é essencial que o nosso crescimento seja junto com Deus, para que Deus possa ministrar no nosso crescimento aquilo que é tal palavra, aquilo que é o conhecimento que a gente precisa para viver esse sonho profético, para que esse plano de Deus ele venha se cumprir nas nossas vidas. Então, dependendo do sonho profético, você precisa entender como é que você se prepara. Então, você tem que saber quais são as pessoas que Deus está te chamando, qual é o lugar, o que você precisa, o que elas precisam, o que você tem a oferecer e o que você precisa agregar em você, em conhecimento, em preparo, para que aquilo que Deus está te mostrando, esse sonho profético, esse desejo de Deus que se cumpra na sua vida, o que falta em você e que é preciso que você aplique a sua vida em conhecimento para que isso que Deus está te mostrando, isso venha se cumprir. E conforme eu sempre digo, a gente deve seguir os sinais. Meu pai, eu sou a filha mais velha, e ele sempre falou para mim, filha, aprenda línguas, estude línguas. Eu não sei por que ele falava isso para mim, porque eu não lembro dele falar isso para os meus irmãos. Mas ele sempre falou, filha, aprenda línguas, estude línguas. De alguma maneira, através do meu chamado, através de Deus me mandar de um lugar para o outro,
eu precisei dos idiomas, então foi alguma coisa natural que Deus usou a vida do meu pai para colocar a sementinha em mim. E desde muito cedo eu já gostava de línguas e já de alguma forma estava envolvida com isso. Então primeiro eu fui aprender o espanhol, sem a menor intenção de que eu fosse morar fora. Eu sempre quis conhecer outras culturas, mas eu não tinha nada planejado de morar fora. Eu tinha sim um desejo. Então assim, primeiro fui estudar espanhol, daí depois fui morar nos Estados Unidos. Enquanto eu morava lá fui aprender inglês, e aqui moro na Europa, a gente se expõe a muitas outras línguas. Então assim, vá vendo sinais de repetição na sua vida. E através desses sonhos proféticos, tenha em mente o que você precisa, qual é a ação que você tem que fazer para que esse desejo do coração de Deus venha se cumprir na sua vida. Porque o que eu quero que as pessoas entendam é que o fato de Deus ter um plano, um projeto para a nossa vida, se a gente não se engajar nesse plano, nesse projeto, ele não vai se cumprir. Sabe um jargão que a gente diz na igreja, que quem tem promessa não morre? Será que isso é verdade? Eu digo que não. Sansão tinha uma promessa de Deus, mas ele não se engajou, ele não teve compromisso com aquilo que Deus mostrou para ele, e de uma maneira muito clara, Deus deixou para ele mostrado qual era o propósito dele. Mas como ele não se engajou dentro daquilo que Deus mostrou para ele, ele não viveu esse propósito na sua plenitude. Porque não era o plano de Deus que ele morresse da maneira que ele morreu, e ainda por cima cego, não é mesmo? Então assim, sonho repetitivo, ainda que seja um sonho profético, não fique esperando que só Deus abra as portas. O seu tempo de agir dentro desse propósito é agora. As portas quem abre é Deus, mas a capacitação, isso vai depender de nós. Então esses sonhos repetitivos, eles podem ser causados por nós mesmos, pelas nossas emoções, nossos traumas, nossos desejos, ou aquilo que polui a nossa mente, aquilo que nós pensamos. Ele pode ser um sonho dado pelo inimigo para nos tirar do foco, para nos enfraquecer, para nos atormentar, ou ele pode ser um sonho profético dado por Deus. Fato é que esses sonhos repetitivos, eles vão continuar até que aquilo que está sendo nos mostrado através desses sonhos, isso que está sendo nos mostrado, venha a se cumprir. Então esse sonho repetitivo, ele vai acontecer, ele vai vir por várias vezes, até que aquilo que o sonho está te mostrando, ele se cumpra. Então quando esse sonho, ele se realiza, aquilo que foi nos mostrado através de sonhos repetitivos, passa para o mundo concreto, esses sonhos eles vão deixar de acontecer, porque a nossa mente entende que isso que nos está sendo mostrado, isso já se cumpriu. Então por isso que quando você tem pesadelos, é muito importante que você quebre isso, que você não aceite que esses sonhos repetitivos continuem acontecendo, seja por questões de trauma ou seja por sonhos dados pelo inimigo, porque de alguma forma isso move o mundo espiritual até que isso se cumpra. Então por isso que uma ação consciente é tão importante do nosso lado, ou seja, a gente tem que agir com relação a isso. E da mesma forma, os sonhos proféticos que são dados por Deus, quando esses sonhos se cumprem, eles param de existir porque a realidade também já aconteceu. Então novas portas ou novos horizontes nos vão ser mostrados. Hoje então nós falamos sobre esses sonhos que se repetem, esses sonhos que são recorrentes. Por acaso você tem algum sonho recorrente com algum tema que eu não comentei aqui nesse vídeo? Faça seu comentário, ele sempre pode ajudar alguém que precise dessa experiência que você viveu. Mas se você sonhou? E daí?